As Crônicas de Aryan, capítulo 13. Cadia versus Aryan. Vamos lá, a nossa leitura compartilhada dessa obra magnífica. Prossigamos. Capítulo 13. Cadia versus Aryan. No dia seguinte, e começa muito bem um capítulo, né, gente? Nunca façam isso. Quando você faz uma redação e a redação exige que você faça uma introdução, argumento, conclusão, é justamente porque, né? Essa é a forma de dissertar sobre alguma coisa. Aqui é no dia seguinte, como assim, pô? Eu tô há uma semana sem ler, pô, e aí? Me ajude, me guie. Tente fazer uma forma interessante de eu reacompanhar a série. Não, no dia seguinte, a semifinal começou. Lutem. Olha o nível de preguiça que esse cara tem com a ambientação da série dele. No dia seguinte, a semifinal começou com a luta do Marco e de Dorian. Ambos se cumprimentaram. Comece a luta. Falou o apresentador. Ah, ah, dane-se o ambiente. Dane-se, cara. O cara não tá nem aí pra ambientação dessa bexiga aqui. Tá nem aí. Nem tenta. Nem tenta. Aryan estava observando a luta de um portão de ferro. Ele estava observando a luta de um portão de ferro. Tinha um portão de ferro contra uma frigideira. Aí. Não, mas tem. Cara, Então, você tá me tipiqueando aí, como falou no coração, Não posso né? falar, não posso. Porque tem uma figura de Não posso linguagem fazer que é isso, que piada. você Não posso fazer pode fazer piada, não piada. posso. É porque Eu as sou pessoas levam muito a proibido. sério quando você critica isso, né? Fala, Ah, nossa, o bom. Igor tá me criticando aí. Tá certo, né? Ah, A tá. vírgula. Dá certo a vírgula, mas às vezes não é questão de tá certo, é questão de estilística, né? Estética. Que dava para o centro da arena. A seu lado, Kadia estava concentrada na luta. Assim como poucos metros à frente dos dois. Diferente de ontem, o tempo estava limpo, dando total liberdade ao sol para tornar aquela arena um forno natural. Seu idiota, você fazia essa descrição anterior da luta começar. Imbecil. A luta. Comece a luta! E para. Acontece que. Catarse não existe. Toda quebrada. Engembreada. O cara não consegue botar os quebra-cabeças Calma no aí. lugar. Dando total liberdade ao sol para tornar aquela arena um forno natural. Aryan estava olhando com uma cara infeliz para o vapor saindo da areia à sua frente. Quando Kadia chamou sua atenção. Seu amigo. Não, você que é Kadia, né? Vai lá. Seu amigo, acho que ele não tem como vencer. Falou ela. Falou Defende aí. ela, né? Defende aí. Falou ela. Falou ela, né? Assim, é É. esquisito, mas funciona, Com... né? Tá. Tá, defende a estilística dele. Com uma voz mais amigável do que Aryan esperava. Como sabe? Ele é mais do que aparenta. Respondeu, na esperança de continuar a conversa e sair da zona de ódio da mulher. Eu sei, mas isso não vai ajudá-lo. Do que está rindo? É um anime na cabeça dele. Ele não fez a interrupção pra escrever. O cara, do nada, tendo um sorriso de canto de boca. Não, no meio da conversa dela, ela fala do que está rindo e depois vem o prosseguimento, né? Perguntou intrigada, ao observar Arya tentando segurar um riso. Estava fazendo caretas e gestos pouco amigáveis bem na frente do rosto de Kadia. Não parecia nada feliz com os comentários negativos quanto ao resultado da luta. Ela sempre gostou muito do Marco. Nada, lembrei de uma coisa. Aryan voltou sua atenção para o combate. Marco foi em direção a Dorian. Contudo, Dorian se esquivou com um salto, mas não antes de encostar levemente no braço do Marco com a mão direita. A estilística do Marco é muito pobre, sabe? É uma descrição mundana, sem suavidade, sem sinuosidade. É muito. Ah, ele foi com tudo.
Dorian desviou, mas encostou no braço dele. Caramba, cara, parece até um narrador de futebol escrevendo os eventos sucessivamente. Rádio novela, né? Logo depois. Raniel Marco- mandou R$ 5. Opa. Igor, quando fará um canal de análise para falar sobre as obras que leu? Isso aí já não tá muito nos meus planos, não, tá? Uma análise recorrente das obras que eu leio. Mas vídeos e ensaios, eles estão pra nascer. Né? Logo depois. Obrigado pela sua contribuição. Logo depois, Marco parou por um instante e, de novo, avançou na direção do adversário, que ficava se mantendo a alguns metros dele. Se mantendo? Se mantendo? Que ficava se mantendo a alguns metros. Defende aí, velho. Assim, tinha um vídeo muito bom, inclusive, falando de clichês, né, da prosa. Quando, por exemplo, você fala, o personagem paralisou como um cervo numa estrada quando viu um carro se aproximando, né? Uhum. Que é aquela imagem clássica, né? A pessoa na estrada, dirigindo à noite, vê um cervo, né? Um animal. 転んだ。 Tá, ok. Metade Obrigado. pro livro do Marco, metade pro Inferno de Dante. Por que Inferno de Dante? Ah, tu pagou o Inferno de Dante? Inferno de Dante, o livro de Inferno de Dante? Ou o filme Sim. Inferno de Dante? Tem filme? Mas essa coisa, tipo assim, por exemplo, você fala, ele caiu no chão como uma marionete que teve os fios cortados. Pô, isso é tão batido que é uma analogia, uma alegoria, né? Uma metáfora que É. tem uma poeticidade, mas ao mesmo tempo é tão usada que você não pensa mais na marionete, você pensa na pessoa caindo já. Você meio que substitui a ação banal pela ação poética que, no final das contas, já não tem essa poeticidade, porque ela se perdeu. É tão enfadonho já você usar esse tipo de alegoria que não tem mais valor narrativo. Então você não leva o leitor a imaginar aquilo, ele já meio que faz no automático. Então se você tem uma prosa muito seca, você não tá levando o leitor a um canto de imaginar. Você tá, tipo assim, absorvendo como se fosse um texto, sabe? Monogatari, né? Você não tem imagem, não tem nada, assim, é só texto, entendeu? É uma fantasia. A Caco mandou R$ 10. Leia O Castelo de Franz Kafka. Caso já tenha lido, diga-me o que pensa sobre a obra. Não li o Castelo de Franz Kafka, tá? 3 capítulos, né? Já que R$ 9 seriam 3 capítulos. Obrigado pela sua contribuição. Tá, Vou vamos lá, fazer então. o possível pra ler. Mas assim, não posso ignorar que o rapaz forneceu R$ 50 pra gente. R$ 24 equivalem a mais 8 capítulos do Marco. Ele deu R$60, na verdade. Ótimo. Então, R$ 30 equivale a mais 10 capítulos do Marco. Nós estávamos no 33 financiado, agora estamos no 43 financiado e agora temos mais 10 capítulos de Dante pra ler de alguma forma. Não sei quando que eu vou conseguir fazer isso, né? Mas No caso, a gente estabeleceu que é um capítulo até 10 páginas, né? a gente tinha estabelecido por palavra, que eram 2.500, talvez assim, 2.000. 2.500? 2.000. Você pega um capítulo qualquer do Marco, bota no Word, aí tá lá, 1.600 ou 2.000. É o normal dele. Que isso, no caso, dá mais ou menos umas 5 páginas, 6 páginas. Será? Você tem que ver no Word, né? É que depende se ele usou o espaçamento 2, né? Se é espaçamento 2, eu acho que dá um pouco mais. O padrão seria 1.5. Bom, mas vamos prosseguir aqui, né? Logo depois, Marco parou por um instante e, de novo, avançou na direção do adversário. Como um tigre avança para sua presa. Isso que o Uwe tava falando assim, tá ligado? Uma analogia, uma alegoria óbvia. Como um predador, né? Que vê uma presa e ativa um instinto natural de querer dominar. É muito... Esse aí, muito tá falando óbvio, até... Esse aí é até um nível acima do Marco, né? É básico, mas assim... Nem isso marcou, né? Ainda assim é acima do Marco, né? Se o Marco ler algo que tenha isso, ele vai ficar, caramba! Uau, que melódico! Tá. Que ficava, Tá anotado, Werner von Hollen. Fernando de que Dante. ficava se mantendo a alguns metros dele, sempre que podia. Dorian
parecia surpreso e um pouco assustado. Mas o quê? Arya notou que Marco estava muito mais lerdo do que o de costume. Ele bebeu demais? Não faz muito sentido. Ele sempre foi forte com bebida. Quase não o afeta. Ele pensou e botou entre aspas. O balão de pensamento do cara tá em aspas, né? Tá bem. Dorian se mantinha na defensiva. Marco estava lento, mas um golpe seu ainda seria fatal para um humano. Sempre que o Cavaleiro Negro se aproximava com um golpe físico, Dorian se esquivava e tocava nele. Marco ficava cada vez mais lento. Cara... Gente, Marco. Gente, não façam isso. Não façam isso. Não façam isso. Pelo amor. Não façam isso. Jamais nas suas obras façam uma coisa tão... Como é que é? Não é nem explícita assim. Simples. Didática. É. Parece até que você tá narrando mesmo, né? Uma audiodescrição do que está acontecendo. É ridículo, pô. Não tem... Qual é a minha vontade de ver? Ah, tá ficando mais lento. Oh, nossa. Tá ficando mais lento. Daqui a pouco ele vai ficar muito lento. Uau. Pô, pelo amor de Deus, né? Usa alegorias, descrições mais precisas. Mais espessas. Faça com que tenha um envolvimento textual. Pô, mano, é muita preguiça, cara. Tipo assim, isso claramente é de uma pessoa que leu muito pouca fantasia. Assim, fantasia pode ser um gênero básico, assim, né, de literatura, mas é um gênero que tem muito bons escritores. E eles usam muito da descrição ou detalhada ou sempre buscando alegorias para dar um requinte, né, para dar uma coisa mais interessante no texto. A cena se repetiu mais 7 vezes. Olha a numerologia aí, gente. 7. Até que Marco tirou o enorme machado das suas costas e foi com tudo para cima de Dorian. Foi com tudo. Essa é a arma do Marco pra dar a ideia de que o personagem ele tá se dedicando ao máximo, sabe? É porque 7 vezes, né? Tem que ser cabalístico, né? Porque, tipo assim, a cena se repetiu muitas vezes, né? De forma exaustiva. Não, pega as numerologias aí, pô. Numerologia. 7. Então, tem um sentido aí. Nunca façam isso, gente, por favor. Ah, não. O contudo dele é que nem o pasmos do Marco, do Max. Toda hora tem que usar. Pô, gente, é muito fraco. Esse é o superlativo que você tem, contudo. É o tipo de coisa que tu escreve porque tu quer construir a cena no papel, né? Aí tu fala, beleza, vou colocar aqui no papel, depois eu mudo, né? Isso, placeholder. Pode ser placeholder. Mas não pode ser pra sempre. Agora ele ficou sério. Ele quem? O Dorian? O Marco ficou sério. Quando recorria à sua arma, geralmente era para matar o oponente. Lembrando, gente, que quando você começa um parágrafo novo, você não pode usar pronome. Você pode usar, mas tô falando assim, é interessante que você dê nomes. Aí o pronome você usa ele, ela, você, quando tiver no mesmo parágrafo. Ao invés de repetir o nome, né? Tipo, claro. O Marco estava andando na rua, ele estava com pressa, sabe? Aí você usa o pronome. Mas quando começa o parágrafo novo, é interessante que você use o nome pessoal. Órida, disse Cádia. Dorian desviou do machado enquanto a terra se abriu ao seu lado. Ao seu lado. Como é que você descreve que o machado torou o chão? Enquanto a terra se abria ao seu lado, Dorian desviou do machado. Onde com força a absurda. arma perfurou o chão com uma força absurda. Machado não perfura, Marco. Machado corta. Não é o verbo correto para machado perfurar. Como assim, cara? Que isso? É um buraco de Belfor Roxo? Bateu lá em Costas Barros. Ele então atacou Marco com sua espada. Mas esse, Marco,
Defendeu com o bracelete de sua armadura. Assim que o bracelete e a espada se tocaram, Marco foi arremessado vários metros para trás e caiu inconsciente. A plateia gritou em êxtase. Cara, muito mal essa. Tipo, imagina assim, você não viu o Bleach, né? Viu? Sim. Season 2 de Bleach. Pô, quando o Yamamoto ele encosta no chão, né? Abre, A né? minha faísquinha, né? Tipo. Você vem só e abre o chão assim. Na cabeça do Marco foi exatamente isso, assim. Mas olha a descrição disso, pô. Dorian desviou do machado, enquanto a terra se abriu ao seu lado. Parece até que tipo, ele desviou pro lado, aí do nada uma terra, um buraco em Belfort Roxo, né? Pá! E a arma perfurou o chão com a força absurda. Como assim, cara? Nossa, refaz tudo. E É. Dorian, vence a luta! Anunciou o apresentador. E Aryan olhavam incrédulos o gigante caído aos pés de Dorian. Aryan suspirou. Estava preocupado por seu amigo e pela elfa triste que decorava o palanque dos VIPs. Do nada. Que elfa? Ao lado das moedas de ouro. Do nada. Olha como você tem que imaginar tudo. É uma preguiça tão grande. Você, leitor, que tem que criar o cenário na sua cabeça. Você que se exploda fazendo isso, que eu tô nem aí. Agora, a única coisa que restava entre ela e a escravidão era ele. Olha que poético. Ele até tentou fazer uma coisa aqui, né? Agora, a única coisa que restava entre ela e a escravidão era o cavaleiro, era o guardião. Ou sei lá o que. Podia botar o cunha dele, né? Mas não, botou um era ele. Depois de um ponto. Era ele. Tá, né? Vamos só aceitar, né? Ao olhar para o lado, Cardia estava o encarando com um sorriso sádico, claramente notando sua preocupação. Marcou-se e levantou pouco depois e andou cambaleando até a saída da arena. Tajibuka? Perguntou Aryan. Título japonês, né? Se aproximou dele, claramente envergonhado pela derrota. Mama, taishaku kanai. Daijoubu da yo. Oh, eita, muriçocona. Opa. Amém. Referência bíblica, né? Sim. Alguma ideia de quem te derrubou? Magia, provavelmente. Mas não lembro de nenhuma parecida com essa. Toda vez que ele me tocava, sentia uma dor tremenda. E meu corpo ficava mais lento. Ele conseguia fazer isso com a espada também. Detesto lutas assim. Aryan estava tentando pensar o que era aquilo. Não lembrava de nenhuma magia com esse efeito. Repetindo, né? Tem que ser enfadonho. Não pode. Você está lendo um livro para babuínos. Entendeu? Você tem que repetir de novo. Agora, para o próximo combate, Arya e Cardia. Não tem preliminar. Dane-se, cara. É muito mal feito. Não tem sentido de tempo, né? Assim, tipo, sei lá, mano. Qual é o efeito visual aí pra indicar que passar algum tempo? Né? Já pensou? Você abre uma obra de torneio. Tipo, acaba a luta, já começa outra, acaba a luta, já começa outra, acaba a luta, já começa outra. Não existe, né? Não tem nada, cara. O pessoal não vai no banheiro, né? Pegar um doce ali, coca. Já começa. Tipo, já pensou. Assim, a Kaja sorriu de canto, aí ele ficou apreensivo. Próxima cena eles já estão no ringue. Caraca, com certeza esse gap tinha como ser trabalhado. Tinha como ser explorado, Marco. Tinha! Ao olhar para a adversária, Aryan reparou que Kadia estava analisando-o com um olhar nervoso. Como se
buscasse algo. Não era só a mulher que ele humilhou. Tinha algo nele que a incomodava. E ele estava começando a ter uma ideia do que era. Vamos, falou Arya. Para ela. Com parágrafo novo. Enquanto esticava um dos braços na direção do centro da arena. Vamos? Um gesto comum para permitir que a mulher vá na frente. Não descreveu muito bem, não. Esticou um braço assim. Pra frente da arena. Se insiste, disse a garota com um sorriso, enquanto seguia para o centro, um pouco à frente de Arian. Os dois chegaram ao meio. Se afastou de Arian e fez um sinal de positivo com o polegar, como se lhe desejasse sorte. Arian deu um sorriso até a garota completar o gesto apontando para Cadia e passando o dedo na própria garganta. Menos pensou ele, sem saber se ela estava falando sério ou não. Vai lá, lê a Cadia aí. O que está olhando? Perguntou Cadia, irritada pela desatenção dele com o combate. Ignore, eu vejo fantasmas, falou Arya sem pensar. Cadia estava com a cara de surpresa. Sou eu. Então. O Cadia estava com ele não ironicamente botou um parágrafo seguinte. Cadia estava com a cara de surpresa. Aí vai de novo. Como eu disse, melhor ignorar. A conjunção disso aqui tá uma beleza. Arya se voltou para ela. Agora sério. E que comece! Falou o apresentador super empolgado, bocejando, enquanto a plateia gritava empolgada. É aquilo, até um relógio parado acerta 2 vezes. Problema, a gente tá há horas nessa saga e o acerto ainda não aconteceu. O que você viu, né, que tem de acerto? Até agora, assim, não teve nenhuma parada né? A espada de Cadia veio tão rápido. Tá certo, né? A espada veio rápida, mas já tem uma ideia da ação, né? A ação da espada veio rápido. Tá tudo bem. É facultativo, eu acho até. A espada de Cadia veio tão rápido que Arya quase perdeu o braço, sem nem saber o que tinha acontecido. Então ela errou? Conseguiu desviar por pouco. Como? Para mover uma espada daquele tamanho a essa velocidade estúpida. De novo, outra muleta do Marco para dar a ideia de grandiloquência, para dar uma ideia de absurdo. Estúpida. Ele já falou isso 60 vezes. Ela, com certeza, tinha pelo menos 4 a 5 vezes a força de um ser humano normal. Olha a numerologia, hein, gente? Porque se for 6 vezes... Não, 6 vezes não, mano. É demais. 6 vezes é demais. 3 vezes não, demais também. Quem contou isso, né? Pô, ela se move 6 vezes mais do que um ser humano normal. Os dois começaram... Desculpa, vou até beber aqui. Os dois começaram a esquivar e bloquear, usando suas armas, enquanto se moviam constantemente à volta um do outro. Cadia tinha a vantagem de uma arma mais pesada. Não necessariamente uma vantagem, tá? Fazendo as espadas médias de Arya trincarem lentamente. Não é assim que funciona, mas tudo bem. A cada tentativa de bloqueio, não é que elas vão trincando aos poucos como um RPG de Flash. Não é assim que funciona, mas tudo bem. Tudo bem. Mas a espada... Olha isso, ponto mais. Ponto mais. Evitem ponto depois um mais. Evitem. Mas a espada de Cadia não parecia muito melhor. Cheia de rachaduras devido ao modo bruto que a garota utiliza. Desculpa. Que a garota a utilizava. Pare de bater essa espada no chão. Está me dando nos nervos.
reclamou o guardião, com pena da arma dela. Sou eu? É. Pare de bater essa espada no chão. Está me dando os nervos. Não é? Essa parte? Todavia, contudo, muito embora, depois de ponto, por favor, entretanto. Todavia é melhor quando é um parágrafo novo, tá? Que é mais forte. Mas um entretanto, porém, muito embora, como você mesmo Tá botou. errado, de fato. A Mas de baixo, né? Deve estar muito contente para bater. deve estar muito confiante, Deve estar muito confiante para bater papo no meio disso. respondeu a garota com um olhar desafiador. Aurélio Buarque mandou um Aí desenho aumentou o Neo bloqueio. também. Aquele entendeu que isso existe, né? Você tem ótimo. O quê? Você tem. Você tem 8 padrões de ataque. Sempre repete eles. Sempre os repete. Dependendo da posição. Mais forte que eu ou não, vai quebrar essa espada antes de me acertar. Aryan a encarou. Só faltou ser um encarou ela, né? Com um olhar desafiador. 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 Enquanto o desafiador continuava desafiando. Desviando. Tô tirando onda, pô. Com facilidade dos golpes de Kadia. Kadia? Os livros de fantasia que você lê também sempre falam o nome da personagem de novo. Não, né? É muito incomum pra mim, cara. O próprio Tolkien fala que não repete sinônimos, né? Ou você usar epitetos, né? Alcunhas. A moça de cabelo X fazia o ataque, né? Mas mesmo assim, às vezes você já pré-estabeleceu completamente qual é o padrão de ataque da personagem, né? Não precisa ficar reiterando quem é que tá dando golpe, assim. Por isso que geralmente você vê um personagem com machado, o outro com adaga. Porque dá pra descrever muito diferente a ação das duas. E você meio que já pega o fio da meada. Sabe? Não precisa dizer levantou e golpeou de cima pra baixo com muita força. Pô, não vai ser uma adaga, né? Obviamente vai ser o personagem com machado. Enfim. Você pode personificar, né? Tipo, a espada fazia um rajante enquanto batia numa machado, e o machado fazia tal coisa, né? Você usa as armas como uma forma de dar a personalidade de cada um, né? Assim, dá a entender quem é que tá falando. Aí pode usar também, tipo, a moça, o homem, e daí usar como uma forma de descrever os personagens, né? Assim, a moça descabelada fazia vamos lá, vamos fazer isso aqui ao vivo, ó. Kadia usava puramente de sua força e reflexos anormais, sem se preocupar com posicionamento, trabalho de pés ou tempo. Lutava de forma bastante primitiva. Assim, por cima. Reflexos anormais. Força brutal. Não se preocupe. E reflexos anormais. Forças brutais. Forças acima do. Puramente. Calma. Desculpa. Terceira vez vai, hein? Reflexos anormais. Uma força descomunal. Não necessariamente usando o trabalho dos pés, tempo, posicionamento. Coisas que o Aryan nunca viu. É uma forma muito primitiva dela lutar. Precisou dizer. Da menina, precisou de novo falar. Sim. E tipo, eu falei Aryan agora, mas eu poderia também ter substituído. Coisas que ele nunca viu. Então, tipo, não precisa estar sempre. Não precisa estar sempre deixando, reiterando. Tal. Isso porque eu só peguei agora, nesse exato momento, porque dava pra gente fazer uma brincadeira a mais, assim, sabe? Com certeza. Após mais algum tempo, olha isso, após mais algum tempo, já tinha levado 3 cortes na bochecha, braço esquerdo e perna. Aryan, por outro lado, ainda estava sem um arranhão sequer. A garota parecia frustrada e respirava de forma ofegante. A garota, ofegante e frustrada,
Pum, cortou essa prolixidade, né? Cansada de balançar aquele pedaço de metal desproporcional à sua estatura. A garota, frustrada, ofegante e frustrada, parecia cansada por balançar esse pedaço de metal. Cortava bastante. Dá pra limpar fácil. Esse provavelmente Cansada. entre vírgulas não faz sentido, não. E, tipo assim, respirar A, de forma a ofegante, garota provavelmente. parecia frustrada e respirava de forma ofegante, provavelmente cansada. Essa vírgula Não. aqui, né? Tá, porque dá a entender que ela tava de forma ofegante, de forma hipotética, né? Hipoteticamente ela tinha uma respiração ofegante. Provavelmente. Provavelmente tá fazendo relação com o que vem antes dele, né? Respirar de forma ofegante. Uhum. Provavelmente. Só que tá falando assim, respirar de forma ofegante, provavelmente cansada de balançar aquele pedaço de metal. Então. É fogo. Cansada provocou Arya, fazendo Cadia entrar na defensiva com sua espada e até a usar seus braceletes para bloquear. Ela pode estar enganando o Arya, né? Faz sentido. Oh my god, é um GIF? Oh my god! Meu Deus! Oh. Vai perder... Vai você. Vai perder esse sorriso quando eu arrancar seu pescoço. Disse ela. Porra, Marco, vai te lascar. Sorrindo, enquanto a cor de seus olhos mudava de mel para dourado. Oh, isso aqui não é de mel para dourado não, viu, Marco? Desculpa aí. Isso aqui não é mel. Isso aqui não é necessariamente dourado. É o... Como é que falou? O óleo do Enxofre. Edward, né? Enxofre, né? Enxofre. Aryan partiu novamente para cima dela, mas... Ui, Aryan, que isso? Para sua surpresa, dessa vez a garota bloqueou seus ataques sem qualquer dificuldade. Mas o quê? Todos os movimentos que Aryan fazia começaram a ser facilmente bloqueados. Ou então ela desviava, como se soubesse exatamente o que ele iria fazer. Era a mesma coisa que ela fez com o cavaleiro do dia anterior. E você não pensou nisso? Sabe um personagem idiota, burro? O cara viu, diagnosticou que ela tem uma ferramenta que ela pode utilizar a qualquer momento, que é ativada com os olhos brilhando. Quando ele está lutando com ela, os olhos dela começam a brilhar. E ele... O quê? Meu Deus! O quê? Muito burro! Muito burro! Ai, cara. Ela sabia de várias coisas sobre a garota. Ela sabia de várias coisas sobre a garota que lutou contra Aryan também. Nossa, Marco. Ai, começou com ela, né, Over? É bom que o narrador, ele expõe coisas que o leitor não sabe, né? Sem nunca ter falado com ela. Pô, mas... Ela sabia de várias coisas. É fofoqueiro o narrador. Ela sabia de várias coisas sobre a garota que lutou contra a Aryan também, hein? Do nada. Completamente desnecessário. Sem louvor algum. Apenas abrupto. Isso aqui é uma delonga. Delonga, tá delongando. Sem nunca ter falado com ela. Analisava as lutas como se soubesse algo que ele não sabia e olhava como se buscasse algo além. Só tinha uma explicação para aquilo, mas precisava testar para ter certeza. Aryan pensou em acertar a perna da garota assim que ela abrisse a guarda. Depois a cabeça, depois o braço. A cada segundo ele pensava uma coisa totalmente diferente. Não parece totalmente diferente, né, Over? Não parece, Over. Totalmente diferente. Eu vou golpear aqui, aí depois vou golpear ali. Não parece uma coisa... Totalmente diferente, né? Uou! Vou dar um golpe aqui, depois eu vou sufocá-la. Depois eu vou fazer uma torta, depois eu vou fazer um... Eu vou dar um golpe aqui nela e depois eu vou apostar no tigrinho. Aí sim. Pô, mas esse é o truque que vai fazer pra ele. Nossa, então ela lê mente imediata só, né? Ela só consegue ler pensamentos... Pô, mas assim derrota pra você ler mente, né? Cara, é muito bom. Diferente. É muito bom que ela está lendo a mente do cara, porque ele vai... Eu vou dar um golpe aqui. Eu vou dar um golpe aqui. Eu vou dar um golpe aqui. Eu vou dar um... Pô,
Porque a mente, ela corresponde à ação imediata, né? Assim, Cara, um cavaleiro que treinado a dar um golpe no automático, né? Assim, no automático, né? Ela pode prever aonde ele vai atacar pelo olho, sabe? Talvez, assim. Mas isso é tão clichê em obra de ação, cara. É tão clichê. Do primeiro inimigo ser aquele que pega o pensamento futuro da pessoa, né? Aí do nada o cara consegue, no flow da vontade, golpear sem pensar, né? Ah, não, o quê? Ele está sendo tomado pelo guerreiro interior. Nossa, gente, meu Deus. É melhor que isso aí, né? Que é ficar pensando em coisas tipo assim, não. É que eu faço isso ou aquilo, né? Pô, mas aí ele vai ter essa ação imediata de qualquer forma, né? Ficar pensando em possibilidades e depois, quando for atacar de fato, concretiza, né? E dela lê a mente nesse momento. Pra mim, a pior saída do Marco aqui vai ser se ele for rápido até demais. Meu Deus, ele é mais rápido do que eu consigo prever. Aí o Marco é idiota. Né? Cardia olhou confusa enquanto ele riu. Enquanto ele sorriu ao constatar sua hipótese. Então você lê mentes? É a segunda vez que vejo. Arya não conseguiu terminar a frase. Então a segunda vez que eu vejo não é reticências, tá? Tipo, a segunda vez que eu vejo. A segunda vez que eu vejo. É diferente. Com um grito assustador, Cádia levou sua espada. Ela levou, né? Ela botou na bainha, guardou. Ela levou sua espada na direção de Arya. Levou assim, toma aí. Ainda mais rápida. Ah, então, aí, olha, lembra o que eu falei lá em cima? Que ela usou a ação como rápido, aquela ação no rápido. E antes, ele desviou com um salto para o lado. Mas antes que pudesse se equilibrar, a espada da garota estava voltando em direção à sua cabeça. Cádia mudara completamente de atitude. Antes era uma luta por diversão. Você que assumiu isso, narrador! Antes era uma luta por diversão. Agora ela parecia um animal acuado querendo matar o agressor. Olha aí, Over. Olha essa analogia. Era assim, né, mano? Oh my God. Só podia significar uma coisa. 2 pontos. Espera, eu não... Tentou falar. Eu não... Tentou falar. Enquanto desviava por milímetros de um golpe direcionado à sua cabeça. Desviou do próximo por muito pouco, mas não previu o que via a seguir. O que veio a seguir é meio zoado, né? Cádia segurou sua espada de 2 mãos com apenas uma. E enquanto Arya desviava do golpe da arma, a garota usou o outro braço, agora livre, para acertar um soco no flanco direito do guardião. Arya usou o bracelete para bloquear, mas a força era tão absurda que ele foi arremessado vários metros para a esquerda. Cádia foi para cima dele para o golpe final, enquanto ele tentava se levantar o mais rápido que podia. Audiodescrição. Quando ela desceu com a espada mirando a cabeça dele, Arya segurou o braço dela e usou o impulso para arremessá-la ao chão. Me ajuda aí, Over. Quando ela desceu com a espada, mirando na cabeça dele, desceu com a espada, ela desceu, caindo, dando um golpe do Kirby no Smash Bros, né? Assim, desceu também. Ela pulou, né, igual o Ponaref no Jill, né, assim. Desceu com a espada, né? Desceu com a espada, Arya segurou o braço dela e usou o impulso para arremessá-la ao chão. Então, tipo, ela realmente estava caindo, aí ele pegou e deu um golpe de judô nela, assim, sabe? Pelo menos ela desceu com a espada, mas não desceu. Mas vai descer lá pra me escute, disse Arya, enquanto tentava segurá-la no chão com os braços. Ela parecia completamente irracional. Foi quando os olhos dela, os olhos da garota, brilharam ainda mais. Ela parecia irracional, mas como é que ela tava, Marco? Ela tava assim? De pose? Ou ela tava... Como é que ela tava? O que? Cadê a descrição?
Ela tava como? Ela tava em transe, ela tava espumando pela boca. Ai! Ai! Ai, quem vai falar ai? Foi ela? Não sei. De repente sua visão ficou nublada e sentiu uma dor absurda na cabeça. Caadia se aproveitou para... Foi ele! Caadia se aproveitou para acertar um golpe no meio de sua barriga que o fez voar para Esse é trás. sacanagem. Ai. Ai! Ai! É um ai tão gratuito. Ai. Como é que é? Mojica, acabe com ela. Ai. Né? Como é que pode, cara? Ai. Toda a descrição, né, Marco? Um cavaleiro, né, preparado, assim, no combate de vida ou morte, em tese. Aí o maluco... Ai. 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 Parou, né? Parou. Ai. Dor intensa. Não é isso, né? Ai. Dor intensa. Aryan, ainda deslizando na terra, mas é areia, devido ao impacto, colocou as mãos para trás. E com o impulso voltou a ficar de pé. Essa descrição foi maravilhosa, né? O cara deu um pulinho assim, né? Mas assim ficou maravilhoso. Ele botou a mão atrás e com impulso, né? O cara consegue dar impulso assim. Caadia se levantou e saiu correndo na direção dele. Que pegou sua espada. Na direção dele, que pegou sua espada no chão e foi até ela. Aqui, Caadia, tá pra... Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Oh, desculpa, pega aí. Caadia se levantou e saiu correndo na direção dele, que pegou suas espadas no chão e foi até ela. A plateia gritou em êxtase. Os dois se chocaram, como? Que nem Dandadan, assim, um beijinho. Os dois se chocaram. Terra voava para todo lado. Mas é areia. Aryan estava na defensiva. Os dois se chocaram. Tipo, imagina aí, pô, ele deu um puta salto pra dar um parry, né? Como assim, cara? O quê? Sabia o padrão dos golpes de Caadia, mas não tinha como prever quando ela tentaria um soco ou um chute de novo. Após alguns segundos, teve sua chance. Finalmente conseguiu redirecionar um dos golpes dela com uma das suas espadas. Alguém sabe dizer qual a lição de moral dessa história? Segue o fluxo. E então veio o barulho. A espada que redirecionou o golpe trincou. Pedaços dela... Eu acho que deveria ser ponto aqui, né? Pedaços dela voaram no ar. Esmigalhados? Migalhas, não? Esmigalhados? Pedaços esmigalhados. Tá certo, tá certo. Pedaços dela voaram no ar, esmigalhados pela espada de Caadia. Tá. Quer dizer, não tá tão certo assim. Não né? tá tão Virou certo migalha, assim, né? Esmigalhadas. Esmigalhar é de você pressionar com muita força, né? Esmigalhar. Um pão, né? Assim, um pão que vai se esmigalhando. Isso, não é esfarelar. De farelo, que realmente vira pó, né? Despedaçados, né? Despedaçados. Despedaçados fica melhor. Esfarelados. Mas não virou pó, né? Foram pedaços que foram se espalhando, né? A arma trincou, né? O golpe trincou, os pedaços voaram na espada. É verdade. Então foi desperdiçado. Tô muito gaming na minha cabeça, nos jogos, né? Quando o cara perde a arma, desmaterializa, né? A arma foi partida no meio, tá vendo? Tem nada a ver partida no meio com esmigalhado. Partida no meio tem nada a ver. O meio tem dois. Decida-se, Marco. A arma foi espalhada. Se dividiu em dois. Ou ela se dividiu em dois, ou ela foi esmigalhada. Partida ao meio. A arma foi partida ao meio. Mas a guarda dela se abriu
quando sua espada foi... A guarda não... A guarda dela não é a guarda da espada, é a guarda da garota, né? A guarda dela se abriu quando sua espada foi defletida. Foi estilhaçada. Mas, gente, ou é estilhaçado ou é lá a parte do meio. Que parte no meio, tá ligado? O cabo da espada, a lâmina tá o cabo ficou no meio, assim, A lâmina perfeitamente no meio. A lâmina se despedaçou inteira. Mas a arma se dividiu no meio? Hã? Ele poderia falar, por exemplo, o cabo a parte de cima, né? Sei lá, a parte pontuda da espada se repartiu, né? Foi arrancada, o fio foi arrancado e vários pedaços foram espalhados pelo campo, né? Pela área. Sei lá. Ele poderia dizer que a arma partiu no meio e muitos pedaços voaram ao ar, dados aos golpes da arma de cara, entendeu? A Sim, arma, além então. de ter partido no meio, alguns fragmentos dela se espalharam no ar por causa disso. Aí não... Mas é isso aí. Agora ele pensou, né? Agora. A espada... Ela leu essa mente, né? Agora, é aí. A espada da outra mão de Aryan seguiu direto para a garganta de cara. Matar a garota. Ao invés de entrar na defensiva, como ele esperava, ela levou sua espada com toda a força contra a lateral do corpo de Aryan. Ela é louca! Ambos vamos morrer! Ambos vamos morrer já mesmo, né? Ambos vamos morrer. Ambos vamos. Vamos morrer. Ambos vamos morrer. Ambos de nós iremos à falência. Sem tempo de esquivar, Aryan parou sua espada, que estava indo na direção de Kadia, e se jogou para o lado, tentando conseguir mais algum tempo, mesmo que mínimo, enquanto trazia suas duas espadas para a lateral esquerda do corpo, sendo que uma delas se espatifou, na tentativa de bloquear a espada de Kadia, mas foi em vão. Quando a espada bateu na lateral do seu abdômen, Aryan foi arremessado em uma distância absurda. Suas espadas médias, uma delas se espatifaram, que formavam sua barreira ao lado do corpo, não resistiram. A lâmina da primeira foi esmigalhada, que dessa vez vai até sentir, né? Porque tá na pressão. E a segunda espada, que já estava quebrada, terminou de ser destruída. Mas não partiu no meio, seu idiota? A liga de metal por baixo da camisa de Aryan também não segurou o golpe. Só impediu que ele fosse partido ao meio. Nossa, que descrição, hein? Pô, a arma deu um golpe e ele tinha uma chainmail embaixo que impediu que ele fosse partido no meio. Vocês entendem isso? Tem uma chainmail. Tem um chainmail e ele não se explodiu, né? Ele não pode, porque tá ali. Essa descrição. Não é como, não, eu não vi minhas tripas, né? As minhas tripas não cuspiram-se pra fora graças a essa minha malha e tal, né? Não. A Aryan ficou imaginando seus pedaços, né, suas vísceras saindo, mas ao olhar de fato, né, assim, o seu corpo, lembrou que tinha uma malha de metal, né? Algo assim, né? Pra dar um ar assim, de tensão, né? Tipo, obviamente ele sabia, mas ao mesmo tempo ele ficou tão desnorteado que ele ficou, putz, eu morri. Aí, na real, não, né? Ele percebeu que tava com a proteção. Dado a todas as perdas, um alívio. O som metálico que fizera era bem melhor do que o som de tripas saindo do corpo. A liga de metal ainda estava entre a espada e o abdômen de Aryan. Liga essa que ele costuma sempre ter debaixo de sua camisa. Entende? Simples, pô. Se é um elemento que ia fazer parte da luta, seria bom você comentar antes, né? Seria. Mas ele não fez. Eu sou só editor, pô, não posso fazer nada. É mágica, né? Cota de malha, né? Sim. O guardião estava caído no chão e Zanzo. Ao olhar para a briga, viu sangue escorrendo pelo abdômen. Pela lateral do abdômen. Não o abdômen, a lateral do abdômen. O pneuzinho dele. Onde agora havia um corte profundo do tamanho de uma mão. Cara. Quem é que usa uma mão pra descrever um corte? Seu filho de uma pip!
O corte profundo... Não, Over, não é possível. É tamanho de uma mão, mas de qual mão? De quem, né? Um corte profundo do tamanho de uma mão. Como assim? Tu imagina assim, eu entendo que uma mão média, tipo assim, deve ter o quê? Uns 6, 7 centímetros, né? Beleza, mas quando tu imagina uma mão, tu não imagina como um medidor de tamanho de alguma coisa, né? O tamanho de uma mão, assim, um corte do tamanho de uma mão. Cara... Muito estranho, cara. Mais fácil falar centímetros logo, né? Ou, sabe, do tamanho de, sei lá, de um copo. Né? Tem que ser uma coisa mais assim, interessante, né, do que uma mão ou um objeto comum. Ah, do tamanho de uma mão. Um corte do tamanho... Onde agora havia um corte profundo do tamanho de uma mão. Por exemplo, do tamanho de um polegar, né? Não sei, de um dedo específico. Polegar não é, né? Pô, mas a mão é o quê, tá, cara? A mão... Tá. Um corte profundo do tamanho de um punhal. Sei lá. Pode ser um punhal. Tenta botar como uma coisa próxima de lâmina, sabe? Um corte profundo do tamanho de um estrago de um punhal, entendeu? É do tamanho da mão à profundidade. Pois é, né? É confuso, porque a mão, ela não é um sistema métrico, né? Igual um pé, por exemplo, né? Daí o pé você imagina que é a distância, na verdade, né? Uhum. Então a mão seria o quê? A mão também você pode usar como distância, né? Tipo, 6 mãos, né? De distância. Mas quando se fala de um corte, você usa algo que ou dá o sentido de tamanho ou de profundidade, né? Então... É. E fala o tamanho, Palmo. obviamente, tá falando de um palmo, por exemplo. Do tamanho de um palmo. Pode ser, pô. Do tamanho de um palmo. Ainda é meio estranho, né? Mas mesmo assim, é muito maior do que o tamanho de uma mão. O tamanho de um palmo. Uma mão aberta e fechada. Pô, É foda. Adeus, gritou o Cad, avançando Adeus. contra ele. Enquanto a terra explodia embaixo de seus pés, tamanha a pressão que estava fazendo sobre o solo. Na cabeça do Marco faz todo sentido, cara. Faz todo sentido na cabeça do Marco. O chão explodiu embaixo dos seus pés, tamanha a pressão. Não é figurativo. Não é figurativo, ele literalmente falou o termo pressão. Pode ter explodido. Virou vidro debaixo do pé dela. Explodindo? Como assim, né? Tipo... Afundava, né? Sei lá. Dragon Ball, sabe? Então, é Super né? Tipo, ela tá colocando aqui, né? Eu entendi, tipo, ela fez tanta pressão no chão que explodia, né? Tipo, afundava, né? Tipo, rachava. Coisas que você consegue imaginar. É porque eu acho que ele tá querendo falar, tipo assim, ela colocou tanta pressão no chão, né? No golpe, sei lá, que o chão teve algum impacto ali, né? Tipo, mas explodir não é um termo que eu acho que é coerente com o nível de poder dela, né? Enfim, né? Estava correndo desesperada na sua direção. Cadia vinha ainda mais rápido para o golpe final. Aryan cuspiu sangue enquanto tentava se levantar. Tinha poucos segundos antes de desmaiar. Era tudo ou nada. Cadia ou tipo vadia, né? Cadia também pode ser, né? Cadia? Eu só botei Cádia porque no português, né? Palavras terminadas em ditongo não são acentuadas, mas é um mundo não português, né? Poderia ser Cadia. Como eu faço isso com Marcou, né? Eu não chamo de Marco, eu chamo de Marcou. Exatamente. Feedback aí que tá pedindo, né? Esse cara lê todos os capítulos, né? Que luta louca, mano. Foda pra caramba. mano. E mais nessa luta foi incrível, ele desviando todo o poder de cada golpe, a terra subindo, que era muito bem escrita, Marco. O Gabriel aí é fãzaço do Fãzaço. Ótimo. Tá na hora do Aryan utilizar a espada velha, mostrando que é capaz de tirar o folego. Meu Deus, agora a hora... Agora sim, é hora do Aryan puxar a espada velha, misteriosa e ligar o hack contra essa leitora de mentes. Leitora?
É uma boa forma. Mind Reader. Leitora de mente. Tá emocionante. Agora tá pegando fogo as lutas. Obrigado. 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 Obrigado, Porra. mestre Marco. Obrigado, mestre Marco. Obrigado por mais um dia. Porra, não permitida a entrada de demônios. Ah, tá. Mas seres que têm semelhança com humanos e força absurda? Sim. Porque, pra quem não lembra, nesse torneio não é permitida a entrada de demônios. Só de ser humano. E se for ser humano mago, vai ter um braceletezinho. Mas aí, a mina que tem uma desgraça dessa, ela pode. Ninguém sabe que ela tem isso, né? Então... Ah, não. É muito Ninguém percebeu, isso, né? Ninguém percebeu. Agora baixa o espírito, mas tem que ter uma rede espiritual potente, sinal fodal. Hack Que? on. Deixa, cara. Estressado por milhares de livros. Porque ele Tá lendo devora isso aí, livros. né? Ele devora livros. Só tem uma de uma coisa. Eu planejava ler só 2. Lembrando que a gente vai ler agora também os comentários do nosso canal, tá? A gente tá lendo aqui, mas a gente também tem que ler a interação com vocês. Eu planejava ler só 2, mas agora eu tenho que saber como essa luta terminou. E quero saber a origem da força dessa tal Cadia ou Cadia também. Eu tive a mesma confusão do carinha aqui de baixo. Aí, acho que você podia dar uma editadazinha, hein, pra deixar mais claro que só uma parte da espada se quebrou. Tá vendo? Quando ele desviou da espada do adversário da primeira vez, para que fique mais claro que ele ainda tinha uma parte da arma para a segunda defesa, né? Porque realmente não fazia sentido nenhum. Ademais, excelente descrição de luta. Não. Pelo amor de Deus. Dá pra perceber bem o que está acontecendo. Sim, bem até demais, né? Até de menos, na verdade. O cara tanto foca em descrever que ele deixa de descrever. Porque tá tão descrito. Imaginar bem a cena de toda. Aqui, o cara reclamando. O Marco foi lá. É difícil uma espada quebrar. Peraí, que o Marco tentou, né? Boa reviravolta. Mas Marco, nessa parte... E então veio o barulho. A espada que redirecionou o golpe trincou. Pedaços dela voaram no ar, esmigalhados pela espada de Cadia. Aqui diz que uma das espadas dela foi quebrada, certo? Mas eu não entendi o que você diz nessa outra parte. Suas espadas médias, que formavam uma barreira ao lado do corpo, não resistiram e foram esmigalhadas. Para mim, não faz muito sentido. Quantas espadas ele estava empunhando? Dificilmente uma espada quebra de ponta a ponta. Tinha mais ou menos 1/3 da lâmina, que ele usou de escudo. Seu verme, escreve isso então, filha de uma... Calma, vai derrubar o canal. Exatamente, pô. É assim, dá pra entender, mas assim... Não dá pra entender porque ele falou que esmigalhou e dividiu no meio. Olha exatamente. Só, esmigalhou, dividiu no meio e tinha 1/3. É porque dificilmente, né? Numa luta, né? Na realidade, né? Porque nesse caso é a realidade, né? Não é um ser mágico, né? Não é uma fantasia. E geralmente é 1/3 da lâmina que fica, né? Esse cara é foda. Esmigalhou. Ele pode até falar, né? Tipo, Arya com a sua espada quebrada e a sua espada não quebrada usou ambas de escudo, né? Tem que, pô... Tipo, você poderia falar, a espada já não tinha mais serventia como arma de ataque, mas poderia ser usada como escudo. Então, a Arya usou como forma de defesa contra o ataque de Cadia, né? Sim. Não pensou 2 vezes e também usou a espada que já estava quase inútil. Mas mesmo assim, instintivamente acreditava o corpo dele que era necessário utilizar qualquer recurso que fosse para bloquear o golpe. Sabe? Pronto, dane-se. Exatamente, né? Mas aí esse take eu nunca vou esquecer. A espada foi esmigalhada, partiu no meio e ficou mais ou menos 1/3 da lâmina. E que isso é informação do World of God, né? Que não tá na narrativa isso aí, né? A gente tem que... O Marco fez o Cubo Club dele e respondeu, né?
Cara, isso é muito incrível. Ai, cara. Isso é muito incrível. Boa jogada, gostei do suspense. A galera ignorou a primeira luta do Dorian, né? Eu não aguento esperar uma semana. Alguém me dá o dinheiro. Uou, vamos fazer isso na End, hein? Vamos escrever um livro e botar. Vamos, pra membros, Tem né? que pagar pra gente ver. Pra ler. Mais um capítulo espetacular. Caramba, essa Cádia me surpreendeu. Que luta incrível. E bem detalhada. Que é isso, cara? Tem uns caras que talvez eles estejam só jogando verde pra ver se vira ADM do Marco, tá ligado? Eu suspeito que alguns caras estão fazendo isso aí só pra virar amiguinho, né? Pra puxar saco. Sei lá, né? O cara nunca leu nada da vida dele, tá tendo contato, né? Estou muito ansioso para o próximo capítulo. E qual magia é essa que Dorian usa? Ah, tá. Essa que Dorian usou e como o nosso guardião vai sair dessa situação. Uma pergunta, Uma pergunta, 2 pontos. A espada de Cadia, ou Cadia, se trata de um montante como Ned Stark? Como a Ned Stark, né? A personagem Ned Stark. É, Ou tinha uma exatamente. espada chamada Ned Stark, hein? Não lembro se tinha. Obrigado por responder. Pensei que era uma das coisas que são um montante, são pesadas normalmente, elas têm 60 centímetros. Cara, não é tão pesada assim. Pô, a mina tem que ser muito baixa então pra. Né? Pra isso, uma espada de 2 mãos, ela foi lá e usou uma. Você lembra que tem uma descrição que o Aryan ficou em choque porque ela pegou a espada de 2 mãos com uma e deu um soco nele. Meu Deus. Eu tava pensando numa espada a nível Monster Hunter, tá? Não. É um mundo de fantasia, cara, não pode. Ah, mas assim, dá pra imaginar com uma espada normal até. Vai ter que ligar o hack. Tem que ligar o Quanto é hack. pra patrocinar uma leitura de uma fanfic de, por exemplo, 100 mil palavras? Alguma quantidade do Wattpad pra você sofrer. Cara, 100 mil 100 mil. palavras. Se 2.000 são R$3. 100 mil. Uou. Uou. Você multiplica aí por 70? É, 50, 150 conto. 150 reais. Isso que a gente vai demorar 60 anos pra ler, né? Também. Faz a promoção, velho. Ah, 150 reais é uma boa promoção, mano. Porque o conteúdo é questionável, né? O que é? O que é? Porque se for o meu namorado é Hitler, eu não vou ler não, tá? Não, é. Nada que Existem ofenda, limites. né? Exatamente. Minoria, pelo amor de Deus, né? Por favor. Existem limites. Tem que ser tipo assim, meu namorado é Harry Styles, né? Sei lá. Poemas do Eagle Egg, uma coisa assim. Cinquenta tons de cinza? Topa? Topo, né? Quantas páginas são, né? Mas daí vai ser um valor absurdo também. Aí tem uns outros assim, ei, vamos financiar a FNAF. Opa, aí não, né? Aí vem o cara, Nova vamos financiar uma FNAF? fanfic. Pô, bicho. Meu romance adolescente com o Leila Afton, mano. Meu namorado morreu e reencarnou como Fred Fazbear. A alma dele foi para no Fred. Deixa eu ler aqui a nossa turma. Tá com tela. Igual. Ok. Não, para desmerecer não, peraí. Eu tô logado, aí a galera ia ver o meu. Ia ver Sim. meu log, e aí, tipo, eu não quero ninguém inscrito na minha. Uma vez se inscreveram muito, teve tipo 30 pessoas se inscrevendo no meu perfil, tá ligado? Não quero, eu quero privacidade. É. Sim. As crônicas de Aryan são um mar de Don't Show, Don't Tell. Que saudades do Max Chronicles. Saudades mesmo, Max só abandonou a gente. Por que não trocar? Eu a conhecia. Não queria ser eu, disse ele em voz baixa, com um ar triste. Eu a conhecia. Não queria ser eu, disse ele num tom displicente. Porque o Marco, ele não gosta de usar sinônimos, de Por mudar. que não qualquer coisa também, né? Por que não reestruturar tudo, né, Nico? Finalmente voltando a ler o Tolkien Otaku. Essa fonte com o desenho do Marco parecendo o Mr. Bean me quebra muito. Sempre tem um momento em que perco nesse livro do Marco, eu sou muito burro ou só desnecessariamente confuso. Ou os dois. É os dois, mano.
Por um motivo, o Igor lembra o dublador Hélio Vacari, o dublador de Gandalf. Principalmente se colocar no vídeo 2x. A minha voz começa a aparecer com a de Hélio Vacari. Não, você não deve fazer isso. Nós podemos proteger a Sociedade do Anel. Eu acredito que com a sua sapiência e sua perseverança, Frodo, nós consigamos ir mais longe do que nunca fomos. Livraço. Então todos ficaram pasmos. Tá faltando uns 5 vídeos na playlist do livro do Marco, hein? Tem que upar. Sabe o que é triste? 95% de quem vê anime gosta dessa obra. Gosta de obra assim, né? Algumas colocações de vírgula do Marco estão certas, o Igor fica apontando como erro, né? Te lascar, vai, tô nem aí. Críticas construtivas aqui não. O livro não é grande coisa, mas muitas críticas aí são puro nitpicking. Beijo. Simplesmente alta cultura. A volta da melhor série do canal. Obrigado, Júlia Jujuba. 69, que isso? Eu acho que o público-alvo desse livro do Marco são aqueles moleques que nunca leram absolutamente nada na vida. Só enchem um cérebro de anime como Sao e esses isekai podres. Como o Marco, né? Aí quando vão ler um livro do Marco, acham legal, porque é basicamente algo que eles assistem, passando para a escrita. Com bem menos detalhes, é óbvio. É surreal e desinteressante dele em apresentar outros personagens. Lutas que começam e acabam rapidamente, totalmente broxante. É retroalimentativo, né? Retroalimentar é uma questão antofágica do Marco, né? Autofágica do Marco. Sim, a comunidade dele é isso aí, pô. Tem pra onde correr não. Igor, para de desmerecer o trabalho do Marco. A direita precisa ser unida. Que cara bondoso. Decidiu fazer um audiobook para a gente escutar enquanto lê para ter o máximo de absorção de leitura. De nada. Ô Maga. Ariano é SS no ranking. Não peguei. Orifirenco. Arian é SS no ranking. Senti saudades. Bem no meu almoço, graças a Deus. Disparado a melhor série do canal, o melhor livro do universo. Tem como não. Gente. O Marco tá bancando a Índia atualmente. Esse pessoal dos comentários só fica palpitando sobre o Goi. Eles não entendem nada das críticas. KKK. Tem muita gente que quer ver minha queda. Quer ver minha queda, mas eu não tenho problema com isso. Eu gosto de fazer minhas piadas, minhas colocações. Se eu erro, eu admito. Mas não quer dizer que eu não vá parar. De todas as mulheres que eu saí, uma me roubou, outra me traiu. Então o Butis tentou no CEO. Lede azul, papai.